Catecismo da Igreja Católica, números 232 a 242, dia 26 de janeiro. Já vimos Deus, creio em Deus. Hoje nós vamos passar a ver creio em Deus Pai. Vamos ver então esse mistério da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o título. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obedecendo aquilo que Jesus pediu em Mateus 28:19. Antes disso, eles respondem, creio, à tríplice pergunta que nos manda professar a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes desses três, pois só existe um Deus, Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, então a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios na fé. É na luz que nos ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via, do caminho e pelos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastaram do pecado. Nesse parágrafo se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé nesse mistério e, finalmente, de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito, Deus Pai realiza o seu desígnio benevolente de criação, redenção e santificação. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando como teologia o mistério da vida íntima de Deus Trindade, e com oikonomia, traduzindo como economia da salvação, como segundo todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. É mediante a oikonomia que nos é revelado a teologia, mas inversamente a teologia que ilumina a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e inversamente o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo, analogicamente, entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir, e quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígio de seu ser trinitário em sua obra da criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Então, essa é a Trindade. Agora, como que Deus se revela como Trindade? O Pai é revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mais ainda, em razão da aliança e do dom da lei a Israel, a seu filho primogênito. Êxodo 4:22. É também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é Pai dos pobres, do órfão e da viúva que estão sob a proteção de seu amor. Ao designar com o nome de Pai
A linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e segundo, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para com todos os filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem de maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a criatura. A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais, os genitores, que são de certo modo os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas essa experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora seja a sua origem e a medida. Ninguém é pai como Deus o é. Jesus revelou que Deus é pai, no sentido inaudito. Não é somente enquanto criador, como se pensava no Antigo Testamento, que é eternamente filho, que só é eternamente filho em relação ao seu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Mateus 11. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus e que é Deus, como imagem do Deus invisível, como o esplendor de sua glória e expressão do seu ser. Na esteira deles, segundo a tradição apostólica, a Igreja, no ano 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou essa expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.